Tem a palavra o deputado federal Edmilson Rodrigues. Alô. Bem, eu queria agradecer a presença de todos e de todas, fazer referência à presença do ex-aluno de História da Universidade Federal do Pará, hoje, doutor em Educação e professor da UNB, Luiz Araújo, que foi secretário de Educação, quando eu tive a honra de ser prefeito de Belém. E daqui a pouco eu cito os demais presentes que nos honram nesta sessão. Eu tenho a honra de ser autor deste projeto de requerimento, esse requerimento para a realização dessa sessão solene, primeiro pelo vínculo afetivo que eu tenho com a universidade. A Universidade Federal do Pará me deu 2 graduações, uma graduação especial, feita como necessidade do governo federal de formar professores para o ensino técnico, profissionalizantes, depois da Lei 5692, que instituiu o ensino profissionalizante, substituindo o antigo científico, né, que formava em 3 áreas, ciências matemáticas, ciências biológicas e, me parece, sociais, né? Ciências humanas, não é isso? Então, com o ensino técnico, necessidade, eu participei de uma jornada nacional, um vestibular nacional, e várias universidades, conveniadas com o MEC e o Centro Nacional de Formação Profissional, constituíram cursos de licenciatura, foram especiais, de modo que eu sou formado pela única turma, né, em todo o país, uma única formatura de professores licenciados plenos em disciplinas profissionalizantes, no meu caso, na área de construção civil. E também formei em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Pará, curso que eu concluí em 82. Depois iniciei o mestrado no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, interrompido por 2 mandatos de deputado estadual, e no final do último ano voltei à universidade, decidi fazer um curso importantíssimo que o MNAIA mantém, o FIPAM, curso de especialização. Eu fui da 9ª turma do FIPAM, uma especialização em planejamento de áreas amazônicas, e dei continuidade ao meu mestrado, com foco em planejamento urbano e regional, que gerou, inclusive, a partir da minha dissertação, o livro Aventura Urbana. Já o meu doutorado, após o exercício de 2 mandatos de prefeito, eu fiz na USP, em Geografia. Falo isso assim para dizer que a minha relação com a universidade é uma relação orgânica, de muito carinho, tendo sido brindado, ainda semana passada, ministrava palestra para estudantes de Geografia, tenho tido a honra de ser convidado para participar de bancas para monografias de conclusão de curso, e bem como de graduação, bem como de mestrado, e vários cursos e palestras para Geografia, para serviço social, educação e arquitetura. Então, é uma honra, porque o meu vínculo empregatício é com outra federal, a Federal Rural da Amazônia. Às vezes as pessoas perguntam se eu sou agrônomo, né? Porque todo engenheiro agrônomo, florestal, zootecnista e de pesca tem que ter uma formação básica na área da engenharia, com topografia, construções rurais, a parte de desenho técnico, de modo que eu tenho a honra de ter já 35 anos de UFRA, com menos de 2 semanas de formado. Aquela altura não se exigia pós-graduação, e eu pude, com apenas 2 semanas de formado, iniciar uma carreira como docente da Universidade Federal Rural da Amazônia, antiga Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. Então, dito isso,
justifica em grande medida essa minha honra de apresentar o requerimento. Mas é claro que qualquer cidadão do Pará tem uma honra muito grande de ver uma universidade com a história e com o porte da Universidade Federal do Pará. Então eu não vou cansar o plenário, esse aqui é um momento de festejo, é uma homenagem, tem um simbolismo, né? Festejar os 60 anos da Universidade Federal do Pará, que coincide com os meus 60 anos, completados no dia 26 de maio, né? Então eu nasci junto com a Universidade Federal do Pará, mas eu queria apenas, então, resumir alguns dados importantes acerca da nossa universidade. Pra você ter uma ideia, os rankings feitos sobre as universidades públicas, e particularmente as federais do país, vão nos dar conta que hoje a Universidade Federal, ainda que com as diferenças grandes, muitas vezes, até mesmo de recursos para investimentos, o Norte é sempre, em certa medida, cumpre um papel meio periférico, apesar da genialidade, do esforço dos seus quadros estudantis e docentes e técnicos, né? Mas com as dificuldades estruturais que existem num país tão desigual em termos regionais e sociais, ainda assim, se nós falamos de universidade pública federal, nós lembraríamos de grandes universidades, mas se nós pudéssemos elencar 3 grandes universidades que praticamente disputam ali na quantidade de alunos, de professores e de trabalhos de pesquisa e de cursos ministrados, nós teríamos aí a da antiga capital federal, aliás, do estado do Rio de Janeiro, federal do Rio de Janeiro, teríamos a Universidade Federal de Minas Gerais e teríamos a Universidade Federal do Pará. Realmente a Federal do Pará continua muito grande, a despeito de ser mãe hoje de 2 grandes universidades. O professor Seixas Lourenço teve o privilégio de, sendo o primeiro reitor eleito, interiorizar a Universidade Federal do Pará. Eu participava como sindicalista e já professor naquelas audiências com a professora Ana Tancredi e com a sua corpo de gestão, e quanto foi emocionante ver, tipo, Barcarena, que em 1984 tinha apenas 7 professores com graduação. Abaetetuba não era muito diferente, para não falar no Santarém, que é praticamente a capital do oeste do Pará, né? Eles têm essa tradição histórica de se afirmar como capital e lutam até hoje para se crie o estado do Tapajós, e eu sou contra, e coordenei a campanha contra, mas tenho um respeito enorme a Santarém, aquela região. Mas é importante que se diga, a Universidade Federal do Pará era de todo o estado, mas a rigor não chegava nos rincões paraenses, né? Então, foi um período importante a gestão do doutor Seixas Lourenço, depois continuada pelo Nilson Pinto, e ajudaram muito no crescimento e expansão geográfica e o atendimento de uma demanda que não podia ser realizada só na capital, né? Para o bem de Belém, muitos dos quadros intelectuais, grandes juristas, grandes escritores paraenses, grandes cientistas paraenses, vieram do interior e se tornaram belenenses, têm toda a sua produção científica, exatamente porque foram obrigados pelas circunstâncias a se deslocar do interior para realizar o sonho, né, de ter uma formação superior, né? Mas, de qualquer forma, isso implicava numa dificuldade para as famílias que tinham que se apartar dos seus filhos, né? Uma dor. Quem é pai sabe o quanto é difícil os filhos jovens ainda se afastar em distâncias realmente bastante significativas, como é o caso do estado do Pará, né? A Universidade Federal do Pará hoje conta, como falou o deputado Rodrigo Maia, com um pouco mais de 50 mil, digamos, componentes da comunidade, né? Mais ou menos 6.500 pós-graduandos. Imagino que é cursos de especialização, mestrado e doutorado, além de alguns milhares de estudantes do ensino fundamental, mantido com uma escola de aplicação de altíssimo nível, né? Antigo NPI, a escola de aplicação que hoje também tem os professores com uma carreira estabelecida e, na sua grande maioria, com formação
bastante densa, inclusive grande parte com formação doutoral, né? Mas para se ter uma ideia, a universidade que foi mãe da Universidade Federal do Oeste do Pará, que tem vários campi na região oeste. Criada também a Universidade do Sul e Sudeste do Pará, com o campus principal no município de Marabá, onde eu estive na sexta-feira, fazendo uma palestra e participando de um evento importante do lançamento de um livro sobre as origens, as raízes da filosofia, da educação, indo lá na antiguidade, na filosofia clássica, do grande professor Davi Passos, da Universidade Federal do Pará e hoje da Unifespa. Apesar de ser mãe dessas duas grandes universidades, ela hoje tem 12 campi, 535 cursos de graduação. Poucas universidades do mundo falam em termos quantitativos assim, e em termos de alunos e de cursos de formação no nível de graduação. Doutorados são 37. Todos praticamente com aprovação, com avaliação da CAPES no altíssimo nível, né? Alguns cursos têm destaque há décadas já. A sua formação, aliás, e do Nilson, são de geólogos, né? E o Centro de Geofísica, Geociência, realmente é uma referência junto com Rio e Bahia. Eu creio que são referências mundiais, né? São 68 mestrados. E é interessante que há pouco mais de 20 anos nós tínhamos 1 ou 2 mestrados apenas, do NAIA, inclusive, que eu já fui, defendi a tese já em 95, né? Depois de 8 anos de interrupção da carreira acadêmica, e àquela altura ainda era um número pequeno, né, de mestrados, comparado com os de hoje. E ainda mantém cursos de pós-graduação, lato sensu, na ordem de 49, 50, e vez por outra, realizando cursos novos, além de centenas de cursos de extensão e outros cursos de aperfeiçoamento. Para ter uma ideia, eu concluo com essas informações. Hoje, a universidade ainda tem velhos mestres que não fizeram pós-graduação, apesar de terem notório saber, né? São apenas 41 dos seus 2.254 sábios, mas de uma época em que não se exigia nos concursos, aliás, até os concursos muitas vezes não eram ainda parte da nossa estrutura legal, né? Uma exigência. Então, se constituía a escolástica, né? Os mestres mais antigos elegiam pelo brilhantismo dos seus discípulos, que acabavam sendo incorporados ao ensino, e realmente isso gerou muitos sábios, muitos gênios, muitos cientistas, muitos técnicos importantes, né? Então, 41 graduados. Há alguns pós-graduados com especialização, são 88, então apenas pouco mais de 129 que não têm ou mestrado ou doutorado. Mas hoje, os 696 mestres, grande parte deles já em processo de formação doutoral, e 1.431 doutores. Em breve, a Universidade Federal do Pará será uma das universidades com um percentual, um dos maiores percentuais de doutores no seu quadro docente. Significa dizer fronteira, eu diria um front da produção do conhecimento científico, né? Eu tirei o fronteira porque, com o doutorado em geografia, os geógrafos às vezes não banalizam o conceito, né? Então, com essas informações, para dizer da minha honra de hoje ser deputado, e dizer que reitores, meu reitor Emanuel Tourinho, Zaguri Tourinho, conte comigo e conte com a bancada paraense, né? É claro que os deputados têm demandas de
prefeitos, governadores e forças armadas, instituições em geral, por emendas parlamentares, não é? Mas, ao mesmo tempo, a bancada paraense certamente olhará com carinho as demandas das universidades públicas paraenses, e a Federal do Pará está no coração de todos nós, certamente será sempre ouvida com muito carinho, né? E, do ponto de vista da minha ação individual, pode contar com o que for possível da emenda que hoje é impositiva, né? Apenas para informação, as bancadas dos estados hoje, às vezes já elegia 10 emendas de bancada, e quase nenhuma era liberada, ou integralmente liberada, quase nenhuma. Hoje tem 2 impositivas, que sofrem os contingenciamentos do orçamento, a depender da conjuntura econômica, isso é aceitável, mas é impositiva por lei, significa que, inclusive, algum problema com alguma certidão que a instituição tenha, a prefeitura, a universidade, antes inviabilizava o ingresso do recurso. Hoje, por ser impositiva, significa que o recurso que for aportado para a universidade está praticamente garantido, né? A depender do empenho de apresentar os projetos. E, claro, que tem um trâmite burocrático, nunca é totalmente, digamos, automático, mas hoje está relativamente mais fácil. Então, e cada deputado também tem, mais ou menos hoje, senador, em torno de 15 milhões. Obrigatoriamente, mais da metade para saúde, o que é bom para as universidades que têm hospitais universitários, não é? Este ano, por exemplo, eu tenho realmente um compromisso. No ano passado fiz com emendas de um porte menor, e este ano, grande parte dos 7 milhões e meio, 8 milhões que eu terei como emenda impositiva, individual, serão para fortalecer os hospitais Barros Barreto e Betina Ferro, e por conta da sua importância mesmo para doenças que são muito comuns na Amazônia e que o tornaram o Barros Barreto referência para o mundo, né? Particularmente hoje com a imigração africana, dos povos dos países da região equatorial, né, tropical, muitas doenças que existem na África começam a aparecer na Alemanha, na Itália, e os médicos ficam perdidos. Então, tive a honra de fazer convênio com o Luigi Sacco de Milão, e os médicos vieram aqui para entender como é, e saber diagnosticar, não é? Imagina o que é malária na Itália. Nenhum médico vai conseguir diagnosticar isso, se não tem essa possibilidade de aprender com os nossos professores da Universidade Federal do Pará e outras universidades amazônicas, né? Então, essas são apenas informações para que os administradores, o Calbic é realmente um pró-reitor empenhadíssimo, né, nessa captação de recursos. Eu queria publicamente agradecer a gestão passada do professor Carlos Maneschi, e agradecer já a gestão do Emanuel Turino, porque fiz muitas emendas da universidade sem perguntar para a universidade, né? E os institutos demandando, e se não houvesse vontade política de ajudar, de transformar esses projetos em políticas da própria universidade, certamente muitos recursos voltariam. Eu falei ali no café, e eu concluo com essa informação, que me deu uma tristeza, porque mesmo sendo impositiva, eu disse, como as prefeituras têm uma dificuldade, eu vou colocar 4 milhões na Funarte, para um edital voltado ao Pará, e os artistas paraenses de uma riqueza enorme precisam, né, ter acesso a um edital, algum recurso que possam usar para gravar um CD, um DVD, realizar uma peça teatral, um vídeo, cinema. E, infelizmente, com as mudanças conjunturais, extinção, depois recriação do Ministério, nomeação, demissão de ministro e novos ministros, o próprio Freire saiu recentemente, mas o Freire me informou que pelo menos 500 mil foram empenhados, estão salvos. Mas, de qualquer forma, é triste, né? Porque a área cultural perde, só de uma emenda individual, cerca de 3 milhões e meio, né? Num estado tão rico como o nosso, em termos de força cultural, particularmente a expressão artística da cultura, né? Então, muito obrigado e viva a Universidade Federal do Pará!